Meus queridos irmãos, que o amor de Deus e a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Meus queridos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Emana, Espaço Holístico Maria de Nazaré. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. O item 7, em especial, da instrução dos Espíritos, a paciência. Este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo foi extraído do Evangelho de Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças. Então, para iniciarmos, vamos elevar nossos pensamentos, fazermos uma pequena oração de agradecimento a Deus. Então, vamos lá então, meus irmãos, dizendo assim: Pai de infinito amor e bondade, Senhor e Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima. Agradecemos, Pai querido, pelo privilégio de iniciarmos mais esta semana na Tua presença, Senhor. Pedimos humildemente que nos abençoe, que derrame sobre nós do Teu amor, da Tua paz, da Tua luz, que possamos ser bons filhos, seguidores dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Meus irmãos, então eu peço a todos que, se possível, tenham um copo d'água junto de vocês, ou até mesmo uma jarra de água, para que ela possa ser fluidificada pela espiritualidade superior. Então, a mensagem de hoje, meus irmãos, foi trazida por um espírito amigo em 1862, na cidade de Havre, na França. Esta mensagem ela nos ensina que para aprendermos a desenvolver a virtude da paciência, porque nós devemos desenvolver a virtude da paciência, porque essa virtude nos conduz à felicidade. Então vamos ler o texto, e o texto diz o seguinte: A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos, por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto vós tendes o vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, em Havre, 1862. Meus irmãos, no texto, então, esse amigo inicia nos falando sobre as dores e os sofrimentos na terra, que devemos agradecer a Deus e não nos afligir, pois é uma bênção do Pai que nos dará a glória no céu. Vejam, meus irmãos, não estamos na terra para permanecermos aqui eternamente, Estamos aqui somente de passagem. Disse Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. Isto quer dizer que outros mundos nos esperam, humanidades superiores, gloriosas, mundos de felicidade.
Esse amigo espiritual nos diz para que tenhamos paciência e que paciência é uma forma de caridade ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a caridade ensinada pelo Cristo, meus irmãos, não é a caridade material dada através da esmola aos pobres. Essa caridade da esmola é a mais fácil que existe. A caridade que ele nos fala é sim uma caridade mais penosa, mais difícil e, por consequência, meus irmãos, mais meritória aos olhos de Deus, né? E essa caridade consiste em perdoar. Sim, perdoar aqueles que nos fazem sofrer. Olha só que difícil, meus irmãos. Aqueles que são os instrumentos utilizados por Deus para pôr em prova a nossa paciência, nos fazendo sofrer. Devemos aprender a tolerar e compreender as atitudes, esses pensamentos diferentes dos nossos, né? Compreender que essas pessoas que não compartilham conosco da mesma forma, como vemos a vida, né? Temos que ter paciência com eles, temos que tolerar, temos que aceitar muitas vezes, para que sejamos então pacíficos, né? Esses amigos, eles não compartilham da mesma forma como vemos a vida, né? E esse amigo nosso do plano espiritual que nos traz essa mensagem, nos diz que a vida é difícil, mas que devemos considerar essas consolações e as compensações que temos. E que assim veremos que as bênçãos de Deus são mais numerosas, né? Se percebermos, são sim, que as nossas dores. Neste mundo, meus irmãos, todos temos dificuldades. E nós temos que ter o controle sobre os nossos sentidos. Um olhar mais doce sobre essas situações, né? Um olhar de esperança, um olhar de fé, para enxergar que perdoar é caminhar sob os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Temos paciência, meus irmãos, para com as imperfeições alheias e não usemos, meus irmãos, não vamos utilizar a nossa palavra para ofender, para magoar. Use da sua palavra para ensinar, sim, amparar esses nossos irmãos, que muitos estão em sofrimento, né? Hoje, meus irmãos, estamos passando por uma situação muito difícil neste mundo, né? É a situação que nos inquieta, que devemos aproveitar esse momento, meus irmãos, para exercitar, sim, a paciência, olhando as situações de uma forma mais tranquila, mais serena, na certeza de que tudo isso vai passar. Assim, meus irmãos, caminhar ao lado do Mestre Jesus é a proposta que esse amigo do plano espiritual nos traz. Deus, nosso Pai, inteligência suprema, nos criou para um destino superior. Não devemos fazer da vida na Terra a nossa única vida. Quando morremos, irmãos, aqui nesta Terra, renascemos para uma vida maior, que é a vida espiritual. Assim sendo, pedimos humildemente que Jesus então nos envolva com seu amor, com sua luz, para que tenhamos dias melhores neste mundo e que Deus, nosso Pai, nos ampare a todos. Bom, eu gostaria também de ler Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, que fala sobre a paciência. Ele diz assim: nunca se irrite, difícil. Se a condução custa chegar, tenha paciência. Se o vizinho incomoda, suporte-o. Sua irritação não pode melhorar as coisas e faz mal ao seu fígado. A irritação causa mais sofrimento a nós que aos outros, ao passo que a paciência é um bálsamo, sempre pronto a suavizar as feridas próprias e alheias. Então, meus irmãos, esta é a mensagem da noite, a mensagem trazida pelo nosso amigo do plano espiritual, ditada em Havre, na cidade de Havre, na França, 1862, e eu espero que ela nos traga, assim, uma reflexão para melhorarmos o nosso desejo de compreender, de aceitar, de termos paciência para com as imperfeições alheias,
para que possamos seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e sermos cada dia melhores. Então vamos agradecer ao Pai, ao nosso Criador, por essa bondade, por essa oportunidade que nos traz de estarmos aqui, conectados com a espiritualidade superior, com o plano espiritual, e pedimos, Senhor, que nos abençoe a todos. Que assim seja, em nome de Jesus.